Olá, meu nome é Ellen e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a avaliação cardiovascular pré-operatória. E aí, você saberia responder essa pergunta? Pausa o vídeo um pouquinho, lê ela e vamos começar com a nossa aula. Antes da gente falar sobre a avaliação cardiológica em si, vamos relembrar que a avaliação pré-operatória ela tem como objetivo otimizar um paciente a fim de reduzir o risco de mortalidade e morbidade intraoperatória e no pós-operatório. O mais importante dessa avaliação sempre vai ser a anamnese e exame físico. Por quê? Porque é a partir do meu paciente que eu vou decidir quais exames, quais tratamentos, quais avaliações mais específicas eu devo recomendar para que este paciente faça. E aí, a partir disso, a gente vai estratificando e vai seguindo até que a cirurgia possa ser feita. Certo? Lembrando que todo esse contexto que eu vou falar aqui hoje, ele está relacionado com cirurgias eletivas, porque todo o contexto de uma cirurgia de emergência vai ser diferente, então isso aqui não se aplica, tá certo? Então, falando da avaliação cardiológica em si, lembrando que a mortalidade devido às causas cardiovasculares no pós-operatório são de longe o principal causa, o paciente que tem parada, o paciente que tem infarto, né? Tudo isso é muito importante no contexto de pós-operatório, então a gente vai fazer essa avaliação para otimizar o paciente a fim de reduzir o risco que isso aconteça. A primeira coisa que a gente tem que avaliar em um paciente é saber se ele tem uma condição cardíaca ativa. Como assim? Ele é um insuficiente cardíaco que está descompensado? Ele é um paciente que tem uma doença arterial obstrutiva periférica que está descompensado? Por que é importante saber disso? Porque se eu tenho uma doença descompensada, eu não vou otimizar. Eu tenho que tratá-la. Esse paciente ele tem que ir para um cardio, tem que fazer o seu tratamento para em um segundo momento ele ser submetido à cirurgia. Certo? Se ele não tem doença cardíaca ativa, a primeira coisa que a gente tem que saber em relação a esse paciente é o tipo de cirurgia que ele será submetido, ou seja, avaliar o risco do procedimento. De um modo bem geral, os procedimentos de maior risco são aqueles que têm uma maior possibilidade de sangramento, ou seja, são as cirurgias vasculares, dos grandes vasos, um aneurisma de aorta, um bypass, porque essas cirurgias, elas têm o maior risco de um paciente ter uma hipotensão, ter uma parada durante a cirurgia ou após a cirurgia. As outras classificações são intermediário e baixo risco. Intermediário são a maioria das cirurgias, são aquelas cirurgias intraperitoneais, ortopédicas, cirurgia de cabeça e pescoço. E o de baixo risco são aquelas cirurgias bem mais simples, procedimentos superficiais, que não entram na cavidade intraperitoneal, uma cirurgia de catarata, uma cirurgia ambulatorial, uma retirada de unha encravada, por exemplo, não tem por que eu passar 1001 exames para um paciente. Então, a primeira opção, primeira coisa a ser seguida no protocolo de avaliação cardiológica é o risco do procedimento. Se esse paciente for submetido a um procedimento de baixo risco, vou tirar uma unha encravada. Preciso fazer uma avaliação cardiológica nesse paciente que não tem nenhuma doença cardíaca ativa? Não, ele pode fazer, tá tranquilo, tá tudo bem. A partir do momento que eu tenho cirurgias de risco intermediário e alto, eu tenho que seguir com minha avaliação cardiológica. E aí, o segundo passo é eu avaliar a capacidade funcional do paciente. Essa avaliação ela é bem subjetiva, porque vai depender muito do médico que está realizando. Mas, de um modo geral, eu vou perguntar para o paciente o que é que ele consegue fazer no dia a dia. Ele consegue fazer as atividades usuais, consegue subir uma escada, consegue andar, consegue arrumar uma casa, consegue ter atividades sexuais? Ótimo, ele tem um METS bom, ou seja, ele tem uma capacidade funcional boa, maior que 4. Agora, a partir do momento que esse paciente não consegue andar em casa, não consegue fazer suas atividades habituais, ele tem um METS baixo. O que é que significa? Ele tem uma reserva de oxigênio baixa, caso o METS seja baixo, ou uma reserva de oxigênio alta, se esse METS for alto. Isso vai influenciar, porque se eu tenho um paciente que, por exemplo, não consegue nem tomar um banho, se vestir, como é que ele vai conseguir passar pela resposta
metabólica ao trauma, onde tudo no organismo vai estar hiperativado, sistema imune, tudo para fazer essa recuperação do paciente, que vai exigir uma carga de oxigênio muito alta. Esse paciente não vai aguentar, ele vai descompensar no pós-operatório, ele vai descompensar no intraoperatório. Então tem que ver por que esse paciente tem essa capacidade funcional baixa. Tenho que investigar melhor, tenho que avaliar melhor para que ele possa ser submetido a esse procedimento. E aí, como eu falei, se ele tem uma capacidade funcional satisfatória, sem sintomas, ou seja, não tem dor torácica, não tem dispneia, tudo bem. Ele consegue ir para a cirurgia proposta, por mais que seja de um risco intermediário. Agora, se eu não consigo dizer qual é a capacidade desse paciente, ou se ele não tem conhecidamente uma capacidade funcional boa, eu tenho que ir para o meu terceiro e último passo. Eu já avaliei o risco da cirurgia, eu já avaliei a capacidade do paciente, agora eu tenho que ver quais os riscos clínicos do paciente. Existem várias classes, índices que podem ser utilizados, mas o principal é o índice de risco cardíaco revisado ou índice cardíaco de Lee, que eu vou pegar variáveis, a maioria delas relacionadas ao paciente, só uma que não é também relacionada ao procedimento cirúrgico. Vou ver quantas variáveis esse paciente tem e a partir daí fazer uma classificação de risco para ele. Tudo isso eu consigo fazendo uma boa anamnese desse paciente. A partir dessa classificação de risco e do número de variáveis, eu vou colocar esse paciente na última estratificação. Se eu não tenho fatores de risco, esse paciente consegue ir para uma cirurgia, por mais que ele tenha uma capacidade funcional baixa. Já que ele não tem fatores de risco, toda a capacidade funcional dele vai para conseguir se recuperar naquele procedimento, ele provavelmente vai conseguir. Agora, a partir do momento que eu tenho 1, 2, 3 ou mais riscos clínicos, eu vou ter que pesar o risco-benefício desse paciente, fazer um exame mais invasivo, fazer um exame não invasivo, fazer um tratamento, ter uma monitorização maior, fazer uma PAI, fazer reserva de UTI, ter reserva de hema concentrado, e só assim eu vou poder submeter esse paciente a uma cirurgia ou então suspender essa cirurgia, certo? Então vamos lá voltar para a nossa pergunta. O senhor de 68 anos, a gente sabe que esse senhor de 68 anos tem uma grande possibilidade de já ter um componente hipertensivo com alguma complicação arterial, pode ter já uma diabetes com algum componente renal, uma doença renal crônica. Então, só aí eu já teria indicação de fazer vários exames, fazer um eletro, fazer um raio-x de tórax, se ele for tabagista também, fazer vários exames para esse paciente, com artrite acentuada em ambos os joelhos e vai ser submetido à hepatectomia direita. Opa, ele já está me dando a classificação da cirurgia aqui do paciente. Uma hepatectomia é uma cirurgia intraperitoneal, então eu já tenho uma cirurgia de risco intermediário, certo? Nega sintomas que sugiram cardiopatia e o eletrocardiograma é normal. A angiotomografia de coronárias também é normal. Para esta operação de grande porte, a avaliação cardiológica desse paciente deve ser complementada com... Então, a gente já viu que ele tem uma cirurgia de risco intermediário. Então, teria uma indicação dele continuar com a avaliação pré-operatória e ver qual é a capacidade desse paciente. Mas aqui tem um ponto, um problema. Esse paciente tem uma osteoartrite em ambos os joelhos. Então, fica difícil eu estabelecer até que ponto a limitação dele é de algum problema cardíaco ou se é desse componente osteomuscular dele. Então, ele entra naquela classificação de desconhecida. Então, ele iria para outra classificação, que é o índice de risco cardíaco de Lee, certo? Então, ele já tem um pontinho aqui só por conta da cirurgia dele. Eu não sei qual é a creatinina, ele não tem história de diabetes, nem de doença cardíaca, mas ele já tem um ponto só por conta do tipo de cirurgia dele. Quando a gente tem uma variável, a partir de uma variável, já tem uma indicação de fazer mais exames. Aqui a gente viu que ele fez um eletrocardiograma normal, uma angiotomografia de coronárias, que é um dos melhores exames para avaliar as condições da coronária, normal. Então, o que é que esse paciente está precisando? Eu preciso fazer um ecocardiograma para esse paciente que não tem sintomas de cardiopatia. Tem um eletro normal e uma angiotomografia normal? Não. Se eu não preciso fazer nenhum eco, eu preciso fazer um eco com estresse para ver a situação das coronárias dele? Não.
eu já tenho o principal, que é uma angiotomografia. Dessa forma, também não vou precisar fazer um cateterismo. Então, a resposta para esse paciente, o que precisa ser complementado, é apenas anamnese, exames físicos cuidadosos, para eu fazer toda aquela classificação e poder chegar à conclusão que esse paciente está apto a fazer uma hepatectomia direita. Certo? É isso, galera. Obrigado pela atenção. Até a próxima.